Para o estudo da noite, eu trouxe uma citação de Mateus, que está no capítulo 4, versículo de 1 a 11. E é aquela famosa passagem em que Jesus é levado ao deserto e lá ele é tentado, entre aspas, pelo demônio. E diz o seguinte: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Então a primeira interrogação ou análise que nós devemos fazer é essa palavra tentação, né? Porque se a gente for refletir essa narração ao pé da letra, vai nos passar a ideia de que Jesus era um homem comum, assim como nós. E como todo homem, sujeitos a tentações. Porque tentação, no nosso dicionário, é um desejo violento da alma humana a fazer algo que pode ser certo ou errado. Atração por coisa proibida, movimento íntimo que incita ao mal. Então, por essa interpretação, a gente vê que, na verdade, Jesus, conhecendo Ele como nós o conhecemos, como está escrito nas Escrituras, como a doutrina espírita veio e nos auxiliou a compreender melhor essa figura, essa alma elevada, a alma mais elevada, o espírito mais puro que já pisou aqui, que já reencarnou aqui no planeta Terra. Então nós poderemos verificar o quê? Que Jesus, ele não pode ser tentado, porque ele encarnou como homem. É lógico que ele estava sujeito às mesmas dores físicas, às mesmas necessidades físicas, às quais nós passamos. Contudo, a superioridade moral dele era infinitamente maior. Ele tinha total controle das emoções, coisa que nós ainda não temos. Nós temos dificuldade de controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Por vezes nós sentimos desejos, nós sentimos raiva, ódio, ou mesmo algum sentimento que depois a gente se arrepende, que a gente vê que não foi legal. Mas Jesus, ele tinha total controle do corpo físico e do corpo espiritual, do espírito, porque ele era elevadíssimo, então ele não poderia ser tentado. E aí eu fui pesquisar, alguns doutrinadores espíritas falam que Jesus foi provado, que ele passou por uma provação. Mas
Porque se nós analisarmos provação, é próprio daqueles espíritos que estudam, né? Se a gente for levar para a nossa realidade, a gente estuda determinada matéria e depois nós somos colocados à prova para ver se nós aprendemos, para ver se nós mudamos de série, mudamos de etapa. Jesus precisava disso? Não. Jesus não precisava provar nada, porque a doutrina espírita nos conta que o período de preparação dele, para ele conseguir reencarnar, no sentido do pé-espírito dele, conseguir reencarnar num corpo físico como o nosso, foram muitos anos, muitos milhares de anos de preparação. E o nosso planeta é o quê? De provas e expiações. Então nós estamos aqui no planeta para expiar ou para passar por alguma prova. Jesus não precisava disso. Então eu também não entendo o que seria uma provação. E aí tem uma outra linha de doutrinadores que fala que, na verdade, Jesus, esse momento que Jesus passou, na verdade foi uma reflexão que Jesus teve sobre a missão dele, que ele iria começar. Então, no Evangelho de Mateus, encontramos descrita uma experiência de Jesus no deserto, durante 40 dias e 40 noites, logo após ser batizado por João Batista e antes de iniciar a sua missão. Então, antes de iniciar a sua missão, Jesus teve essa reflexão sobre como seria a missão dele, o apostolado dele, porque foi após isso que ele começou o apostolado aqui na Terra. E aí nós temos uma citação de Joana de Ângeles, que ela vai justamente nos dizer isso. No livro Ilumina-te, psicografia do Divaldo, ela vai nos dizer: na atualidade, a busca desse deserto não conduz o indivíduo a regiões geográficas áridas e distantes da civilização, mas às paisagens interiores, que guardam ser conhecidas pela reflexão profunda, penetradas pela busca do silêncio iluminativo. É no deserto interior, longe das distrações e perturbações comuns à vida prática, que temos maior possibilidade de ouvir a nós mesmos e de nos conhecermos mais profundamente. No silêncio desse deserto, somos capazes de enxergar quais demônios nos atormentam e nos distanciam das nossas tarefas espirituais. Então, essa reflexão que Jesus teve, esse momento antes de iniciar o apostolado, nós devemos trazer para a nossa vida prática. Porque tudo que Jesus falava, todo o gesto dele, era uma lição para nós. E essa passagem aqui é riquíssima. Porque Joana fala que nós também devemos o quê? Nos retirar para o nosso deserto. Por que o deserto? É algo silencioso, do qual nós estamos lá em um local vazio. É o momento de nós, no nosso interior, fazer uma análise de quais são os demônios que nós trazemos dentro do nosso coração, que nos atrasa a nossa caminhada espiritual. Porque demônio aqui, nós sabemos, nós que estudamos a doutrina espírita, que somos simpatizantes, nós sabemos que não existe essa figura mitológica do demônio, que Deus não criou o demônio. Nós sabemos que Deus criou todos nós, almas simples e ignorantes. E que o resultado é fruto das nossas escolhas, dos nossos esforços. Então, realmente, existem irmãos desencarnados, espíritos, que por ignorância ainda se comprazem com o mal. E eles tendem a adquirir formas, o seu perispírito muitas vezes ele é transformado pelos próprios sentimentos que a pessoa traz nela.
Então, tem espíritos que realmente adquirem formas de lobo, de feras selvagens, né? E por isso que a cultura humana acaba por desenhar essa figura do demônio. Mas nós espíritas, nós sabemos que o nosso principal inimigo, o principal demônio que nos tenta, está dentro de nós. Está na nossa consciência, nos nossos sentimentos. E o convite aqui de Jesus, quando ele faz essa reflexão, é justamente o quê? Para a gente mergulhar no nosso interior, no nosso deserto, e analisar quais são os demônios internos, as tentações que nos puxam para a animalidade, para o mal, para a ignorância. E qual o trabalho que nós devemos fazer para conseguir nos libertar dessa situação. E aí, frente a essas reflexões, né, que o mestre nos traz, nós tiramos importantes lições. A primeira reflexão diz respeito à pergunta, né, a afirmação, que aqui, no caso, o demônio diz: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. O objetivo dessa primeira reflexão foi a respeito de sua lealdade a Deus. Os pães e as pedras, alegoricamente, simbolizam, respectivamente, as nossas necessidades materiais, tão importantes à nossa sobrevivência, e as nossas dificuldades em consegui-las. Com o advento do Consolador prometido, foi-nos possível entender que essas dificuldades são decorrentes de nossa estrutura moral, que construímos em nossas vidas passadas. Portanto, representam as vicissitudes pelas quais temos que passar num processo de resgate dos nossos compromissos pretéritos a caminho da nossa ascensão espiritual. Então, essa primeira tentação, esse primeiro desafio aqui, né, que a criatura diz: se é o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Porque Jesus estava lá no deserto jejuando. Então é óbvio que o corpo físico dele pede comida. O nosso corpo físico pede comida. O nosso corpo físico sente frio, sente dor. O nosso corpo físico fica doente, precisa de roupa, precisa de um teto. E a gente, por vezes, passa por essas dificuldades, por essas provações. A gente sente dor, a gente vê a dor do outro, de alguém que é muito próximo e muito querido a nós. E às vezes a gente sente esse desejo de que essa pedra, ou seja, essa dificuldade que está no meio do meu caminho, se torne pão, ou seja, algo agradável. Quantas vezes nós pedimos, imploramos ou praguejamos em razão de alguma dificuldade, de um sofrimento ao qual a gente está passando? Pode ser dificuldade financeira, pode ser dificuldade familiar, pode ser situações ligadas à saúde, a relacionamentos. Quantas vezes a gente pede para que isso seja retirado da nossa vida? Só que nós, como conhecemos a doutrina espírita, nós temos o consolo, nós temos o conhecimento de que essas dificuldades não é porque Deus não gosta de nós, não é porque Deus está nos castigando, mas isso é uma construção, é o resultado daquilo que nós construímos ao longo da nossa reencarnação. E por vezes esse é o remédio necessário para a nossa cura, para nós vencermos as nossas dificuldades. Se Ele quisesse, ou seja, se Jesus quisesse, Ele poderia sim transformar pedras, nossas dificuldades, em pães, necessidades materiais. Mas aí Jesus reflete sobre a racionalidade da existência e rebate. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nós precisamos sim
do pão material, porque nosso corpo físico exige isso. Mas a gente não vive só da matéria, e sim dos ensinamentos de Deus. Ou seja, de tudo que sai da boca de Deus. Jesus aqui diz que confia em cada palavra de Deus. A nossa salvação será pela justificação, ou seja, pelo uso correto do nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, as escolhas que nós estamos fazendo hoje, vai ser o nosso futuro. Porque o que nós estamos vivenciando hoje, as dificuldades de hoje, foi em razão do livre-arbítrio que nós utilizamos no passado. Então, se nós queremos uma situação melhor, mais tranquila para a nossa próxima reencarnação, nós devemos fazer o quê? As escolhas corretas. E qual que é a escolha correta? É seguir o ensinamento de Jesus. É compreender que nós somos seres espirituais, que nós estamos temporariamente nesse corpo físico. O homem vive do alimento material, mas também do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. E Jesus continua refletindo: se eu fizer isso, estarei indo contra a lei da natureza, estarei indo contra a lei de causa e efeito. Se eu quero transformar a pedra em pão, eu estou indo contra a lei de causa e efeito. Se eu quero ter uma vida tranquila materialmente, sem adoecer, sem nenhum sofrimento, eu tenho que ter, antes disso, me comprometido, me esforçado de mudar a minha situação. Porque tem a lei de causa e efeito, é uma lei natural. Nem Jesus revoga essa lei. Por quê? Porque ele conhece Deus, ele confia, ele tem um relacionamento íntimo. Ele diz que ele está no Pai como o Pai está nele. Então ele compreende as leis naturais. Ele se sente integrado a essas leis naturais. Ele sabe o porquê que ele está ali. Ele está ali porque foi uma escolha dele, porque Jesus teve o livre-arbítrio. Quando ele veio aqui para o planeta Terra, que ele abraçou a humanidade e se dispôs a mostrar para a gente qual é o caminho. Na qualidade de guia e modelo, Jesus, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 621, esclarece Kardec. Aliás, esclarece os Espíritos. Diz o seguinte: a sua missão, a de Jesus, consiste em nos passar, através do exemplo, o caminho a ser percorrido na busca da perfeição para a qual fomos criados. E aí tem a citação de Mateus: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ele foi enviado aqui para nos ensinar, para nos ajudar. E ele sabia das dificuldades a quais ele iria passar. Ele sabia que o corpo físico dele pedia comida, que o corpo físico dele pedia abrigo, sentia frio, sentia dor. Mas ele sabia que aquilo era temporário e que era uma missão a qual ele havia abraçado. E aí nós vamos para a segunda reflexão, quando o diabo diz: e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O objetivo da segunda reflexão diz respeito da confiança, de sua fé em Deus. Você confia em Deus? Vamos ver quanto você confia nele. Você confia nele o bastante para atirar-se do despenhadeiro? Era isso que o diabo queria dizer. E Jesus rebateu. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus reflete que não precisa fazer aquilo para provar absolutamente nada, e nem para ter certeza de que ele era o Filho de Deus, que ele estava em Deus, em sintonia, e que Deus estava nele. A confiança alicerça-se na fé,
Ter fé é acreditar, é ter firmeza na execução daquilo a que se propõe. A fé nos leva a vencer dificuldades enormes, mas é uma fé raciocinada. É uma fé que a doutrina espírita nos diz que, apesar de todos os questionamentos ao longo da existência, nós, que somos espíritas, manteríamos a nossa fé. Uma fé raciocinada, que pensa, que sabe das leis naturais. Uma fé que sabe que, para provar a confiança em Deus, não precisa se atirar de um penhasco, não precisa fazer sacrifícios que dói na carne, sacrificar animais, como se fazia, anterior a Jesus. Que a fé é a confiança que Jesus tinha em Deus, a confiança na missão. E muitas vezes as pessoas elas são tentadas a ter esse tipo de questionamento relacionado a Deus. Eu até assisti um filme recente em que o homem era um rapaz, ele era pregador. E ele ia de igreja em igreja fazendo pregações. E para provar a fé dele, ele pegava várias serpentes e manipulava aquelas serpentes venenosas e dizia que ele era o escolhido de Deus, e em razão disso, nenhuma serpente daquela iria morder, que ele estaria salvo. E num determinado momento a serpente mordeu, e aí ele ficou muito mal física, e espiritualmente. E nós devemos ter muito cuidado com a nossa, de certa forma, com a nossa vaidade, de tentar reproduzir ou construir uma fé irracional. Porque a gente sabe que se você manipular algo perigoso, uma serpente, um animal, corre o risco, o sério risco de você se machucar, do seu corpo físico se machucar. E não é assim que se demonstra a fé. A fé é a confiança. Um outro aspecto da fé, e aí é mais direcionado a nós, é que em nossas vivências religiosas costumamos nos deparar com circunstâncias ou encontrar pessoas que desejam testar a nossa fé, gerando situações ou discussões de forma propositada, a fim de nos constranger de alguma forma. Parecem as pessoas incomodadas com as nossas crenças e buscam demonstrar a inutilidade das nossas escolhas. Muitas vezes nós que somos espíritas, que acreditamos nessa comunicação com o mundo espiritual, que temos a certeza da reencarnação, nós somos muito testados, E muitas vezes as pessoas elas não perguntam só porque têm curiosidade ou porque elas querem ter conhecimento, mas elas buscam pelo debate, Pelo simples fato de nos desmoralizar. Então, Kardec nos ensina que essas discussões, quando nós nos deparamos com essas situações, nós devemos ser muito cautelosos. Por quê? Porque nós não devemos discutir com pessoas que a gente sabe que, na verdade, o intuito dela é apenas desmoralizar, é apenas provocar. Salvo engano, acho que no prefácio, eu não sei se é do Evangelho segundo o Espiritismo ou se é do Livro dos Espíritas, que Kardec ele faz essa advertência em relação aos embates com aquelas pessoas que são extremamente materialistas. Então, assim, nós devemos sim, sempre que chamados, dar a nossa opinião, passar o ensinamento, mas naquelas situações em que a pessoa, na verdade, ela não quer conhecer a doutrina espírita, ou ela não quer um consolo, ela não quer uma palavra, ela quer só o embate, então nós devemos ter cautela. Por quê? Porque a fé, o conhecimento, ele é individual de cada um. Essa confiança que nós temos em Deus, essa confiança que nós temos nos ensinos da doutrina espírita, ela vai adquirindo no dia a dia. Então isso tem que ser construído. E aí nós temos a terceira reflexão, da qual
né, o diabo novamente transportou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O objetivo dessa terceira reflexão foi o mais crucial. Eis que tentava afastar de Jesus de sua missão de amor, fascinando-o com o brilho do poder. Fala do poder transitório. Tenta imaginar a glória de todo o reino, a glória de todos os reinos do mundo, dos impérios do presente, do passado, do futuro. Tudo isso foi mostrado, ou vislumbrado, né? Não mostrado, porque Jesus, na verdade, ele já tem conhecimento. Foi ele que construiu, juntamente com a equipe dele, o planeta Terra. Então tem todo o conhecimento, todo o planejamento de todos os impérios que já se passaram, dos impérios que hoje existem e dos impérios futuros. Então, aqui, digamos assim, a reflexão foi a tentativa, né, de tirar Jesus do caminho do seu apostolado. Através do quê? Através do brilho do poder, daquilo que é fugaz, daquilo que é transitório, mas que, para seres encarnados como nós, porque Jesus aqui ele não foi tentado, era uma reflexão. Agora, para nós, se nós formos trazer para a nossa realidade, imagina como que o nosso olho não ia brilhar, como o nosso olhar, a nossa vaidade, o nosso desejo pelas coisas materiais, qual o efeito que isso traz em nós? Quantas vezes a gente se desvia do nosso trabalho espiritual, dos compromissos que nós assumimos antes de reencarnar, e em razão desse fascínio pelo mundo material, desse fascínio pelo poder. Tem até um ditado popular, né? Se você quer conhecer alguém, dê o poder para ele. O que Jesus teve no deserto foi um momento de reflexão. Era o momento de tomar uma decisão. Ou ele ficaria com os reinos do mundo, ou seria realmente um grande reino. Que seria realmente um grande reino, mas o objetivo não era esse, porque ele mesmo declarou, né? Que o meu reino não é desse mundo. O reino de Jesus é o reino espiritual. E nós pertencemos a esse reino espiritual. Nós estamos temporariamente aqui para aprender, para evoluir, para conseguir resgatar as nossas dívidas. Em outra oportunidade, na hora que lhe perguntaram se era justo pagar o imposto do imperador, Jesus afirmou a separação do que é material com aquilo que é espiritual. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí Jesus rebate o Satanás. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ó pensamento inferior, vai-te, afasta-se de mim. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. A nós cabe o alerta para o alinhamento quanto à nossa vaidade, a predominância do ego. Nós devemos ter muito cuidado com o nosso ego, com a nossa vaidade. Porque normalmente o ser humano encarnado, a derrocada, na grande maioria das vezes, é pela vaidade, é pelo ego. Quantas vezes em discussões nós queremos estar sempre certo, nós ofendemos aquelas pessoas que são mais próximas, que nos são mais caras, pelo nosso ego, que a gente quer estar certo, porque a gente não suporta ser contrariado, porque nós não temos paciência com aqueles que têm dificuldade. É essa a perspectiva, a reflexão que Jesus nos chama.
A partir dessas reflexões, Jesus sabe que chegou o momento de assumir o seu reino espiritual. Então, ele sobe para a Galileia e inicia o seu ministério. A grande lição que esta passagem nos deixa é que na luta do cristão pela reforma íntima, o principal campo de batalha é a provação, motivada pelas nossas tendências instintivas construídas nas experiências pretéritas. Então, sempre que necessário, porque não pense que para nós encarnados, essa ida para o deserto, esse momento da gente fazer uma reflexão sobre quais as tentações que nos rodeiam, quais as tentações às quais nós temos que lutar, é uma vez só. Não, isso aqui é diariamente. Santo Agostinho dizia, né, que pelo menos uma vez ao dia, de preferência no final do dia, nós deveríamos fazer essa reflexão de como que foi o nosso dia. Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? Onde foi que eu errei para que eu possa melhorar? Ao conseguirmos vivenciar a experiência do deserto deixada por Jesus, como referência de preparação para os enfrentamentos da vida, certamente despertamos a força interior necessária para seguirmos nossa jornada com maior probabilidade de êxito. Assim como Jesus conseguiu se desvencilhar do diabo aqui, nós também temos essa força interior. Porque Jesus disse que nós podemos fazer tudo aquilo que Ele fez e muito mais. Se Ele conseguiu nessa reflexão rebater todos os argumentos que eram ditos pelo diabo, nós também conseguimos no nosso dia a dia. Nós temos anjos de guarda, nós temos guias espirituais, nós temos ajuda. É toda uma equipe que foi designada para nos ajudar. O problema é que na maioria das vezes nos falta o quê? Vontade. Aquela vontade de mudar. E se a gente não conseguir, naquele dia, fazer aquela mudança, nós temos que ter a firmeza, a confiança em Deus, que nós vamos ter uma outra oportunidade. Que não existe pena eterna. Que nós não somos, só porque nós erramos, nós somos destinados a sofrer eternamente. Não, não é isso que Jesus diz. Jesus diz o quê? Que a casa do Pai tem muitas moradas. Que o Deus que Ele nos apresenta é um Deus de amor infinito. Não é aquele Deus tribal que escolhe determinada pessoa, de determinada religião, de determinada localidade para salvar, e o resto vai ser queimado, vai ser condenado. Não é isso. Então Jesus nos traz o quê? Essa confiança, essa fé em Deus, nos diz que nós temos condições de vencer essas nossas tentações, esses demônios, esse mal interno que nós trazemos dentro do nosso coração. E que Ele estará conosco até o fim dos dias. Ou seja, até que todo mundo consiga o quê? Sair desse planeta, né, de provas e expiações e ir para um planeta melhor. Que a gente consiga evoluir. E que para essa nossa realidade de dificuldade, de dor e de sofrimento, nós teremos a felicidade de retornar à casa do Pai, porque nós fomos criados para o quê? Para sermos felizes. Fé para seguirmos nossos caminhos, confiantes na presença divina em nosso favor, porque Deus sempre é a favor de nós, protegendo-nos, orientando-nos e garantindo-nos o progresso em direção à perfeição e à felicidade. Amor que nos lembra que todos somos irmãos e ocupamos os mesmos lugares nos planos divinos, protegendo-nos então das fantasias do ego que costuma se iludir com o poder. Então, que sejamos espíritos imortais, que sejamos seguidores de Jesus, errando, aprendendo, caminhando e evoluindo sempre. É essa a mensagem da noite.
Então vamos agradecer a Jesus por esse precioso ensinamento e rogar aos nossos benfeitores que nos ajude a colocar em prática e a combater o mal que trazemos dentro de nós. Mestre Jesus, te agradecemos por mais essa experiência, por mais essa oportunidade. Agradecemos a espiritualidade amiga que está aqui, tratando a cada um de nós, encarnados e desencarnados, aliviando a dor, o sofrimento, levando o conhecimento, levando luz, esperança, fortalecendo a nossa fé em dias melhores, ajudando-nos a reconhecer os nossos erros, as nossas dificuldades e dando-nos bom ânimo para seguir em frente, sempre trabalhando, sempre progredindo, estudando e praticando a caridade para conosco e para com o próximo. Obrigada, Jesus, que assim seja.